Vamos lá, boa noite, este é um trabalho do quarto período de Direito. Esse podcast a gente tem como tema Mulheres Empreendedoras. Meu nome é Vanessa Rocha, sou aluna, e eu e minhas colegas nós iremos participar agora juntamente com a professora Gislene e com a prata da casa, a doutora Glaucinéia Gonçalves. Eu sou a Cássia Amanda, também aluna da Faculdade ASA, e hoje eu estou aqui participando do podcast com vocês. Boa noite, meu nome é Esther de Paiva, também aqui aluna do quarto período de Direito da Faculdade ASA, e é um prazer poder estar com as professoras aqui participando desse podcast. Boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Conforme a aluna Vanessa disse, realmente sou prata da casa, nascida aqui, aluna da Faculdade ASA, né? Me formei no ano de 2015. É um prazer enorme poder compartilhar um pouco da vivência com vocês. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Eu sou Gislene, atuo aqui também na Faculdade ASA enquanto professora, e é um prazer enorme estar com vocês hoje. Bom, gente, baseado no nosso tema, mulheres empreendedoras, mulheres que são empreendedoras na vida, no dia a dia, mulheres que têm múltiplas ações, tanto no trabalho, quanto em casa, com a família, com filhos, não é? Então, a gente tem hoje aqui a sorte de ter as duas convidadas que elas se enquadram neste padrão de mulheres multitarefas, que além de empreender na vida, empreendem reinventando e criando no seu dia a dia. Então, eu faço a primeira pergunta, né, para ambas as convidadas, que é, para vocês, o que é empreender? O que seria empreender para vocês? Gislene, me permite falar? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero reforçar, assim, é um prazer enorme mesmo estar participando desse projeto com vocês. E o tema é algo muito importante. Assim, é porque nós, mulheres, né, seres humanos em geral, nós empreendemos todos os dias, porque viver não é uma tarefa fácil, né? Mas nós, mulheres, temos uma carga a mais nisso aí, porque, assim, nós sabemos que, ao longo do tempo, nós fomos acumulando tarefas, né? Mas, enfim, eu vou primeiro me apresentar, né, para dizer por que eu sou prata da casa, vou tentar passar para as pessoas por que vocês me convidaram, né, porque nós temos pessoas muito importantes que, assim, participam muito da nossa população. Eu tive o prazer de que vocês me fizessem o convite. Então, eu vou fazer uma breve introdução, não vou nem chamar de biografia, porque eu vou compartilhar mesmo com vocês do que é ser Glaucinéia Gonçalves, né? Do que é ser Glaucinéia Gonçalves na vida real ali, porque hoje em dia nós vivemos num mundo de muita mídia, onde tudo é muito perfeito. E na vida real, temos momentos excelentes, mas também temos momentos de muita, né, assim, muita luta. Então, eu vou começar dizendo que eu se chamo Glaucinéia Gonçalves, eu tenho 37 anos, já trabalhei como diarista, como secretária, como locutora de rádio, há muito tempo, tá, gente? Não tenho mais a mesma intimidade com isso, não. Estou aprendendo agora em época de pandemia, reaprendendo, né? Trabalhei muito tempo como vendedora, como gerente de loja, mais especificamente no ramo de telefonia. E, atualmente, eu sou advogada militante na área de direito civil e principalmente direito do consumidor, há aproximadamente 6 anos. E também sou empreendedora, eu poderia dizer empresária, mas empresária dá um ar assim, né, de uma coisa de grande padrão. Não que eu entenda que a minha empresa seja pequena, mas que ela começou muito pequena e que, se eu não cuidar dela todos os dias, eu não sei o que pode acontecer, porque empreender é isso, é se reinventar todos os dias, né? Então, eu sou empresária nessa área de telecomunicação há mais de 12 anos, mais especificamente na área de telefonia. Quem me conhece um pouco sabe que eu tenho uma loja hoje que representa uma operadora específica, né, a Claro,
mas eu também já representei outras operadoras, a operadora Vivo. Eu digo isso para dizer, não para fazer propaganda, mas para dizer assim, estava na Vivo. Quando o mercado me disse, tentou me ditar regras que eu não me enquadrava, eu tive que me readequar, eu tive que me empreender novamente e mudar de bandeira e me redesenhar. E foi isso que aconteceu. Eu disse para vocês que eu estou no ramo de vendas, de telecomunicações há 12 anos e advogando há 6. Aí, de repente, vocês podem me fazer uma pergunta assim, o que tem a ver um ramo com o outro? Eu costumo dizer que, assim, eu durmo com o olho fechado e o outro aberto. No dia que uma coisa não estiver sendo suficiente, não estiver mais me satisfazendo, eu tenho que ter mercado, horizontes para outras coisas. E foi o que aconteceu com o direito. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito como uma opção, para te falar a verdade, uma opção até que quando eu conheci o curso, eu falei, meu Deus, não é nada do que eu imaginava, porque eu era muito leiga no sentido legal. Eu imaginei que eu fosse fazer Direito para me tornar delegada, porque as minhas lojas eram muito assaltadas. Então, imaginei que eu fosse ser delegada, que eu ia prender os bandidos e que tudo ia ficar maravilhoso. Aí me deparei com o direito em si, conheci como funciona e descobri que nada daquilo era possível. Mas mesmo assim, continuei no direito, me inovei numa outra área do direito e estamos aí batalhando, né? Então, assim, Vanessa, tentando ser sucinta, conforme prometemos, empreender para mim é acreditar em algo, colocar em prática, superar diariamente as adversidades, transformar tudo que encontrar pelo caminho em algo que possa acrescentar. Não arrumar problemas, porque eles existem. Então, quando eles aparecerem, vamos transformar eles em solução, ou então vamos transformar eles em algo menos grave do que eles sejam realmente, né? É não limitar as minhas possibilidades, e principalmente possibilidades de lucrar, gente. Eu, quando trabalhava com vendas, eu ganhava comissão, né? Ótimo, já é um bom sinal. Eu não estava ali presa a um salário específico. Mas aí, quando eu vi como funcionava esse ramo, porque eu trabalhava no ramo de telefonia, eu descobri né, como que era possível, de repente, sanar alguns problemas que eu via na empresa que eu trabalhava e tudo. Aquilo eu trabalhei como vendedora, como gerente, e fui tentando me aperfeiçoar. E daí surgiu a oportunidade de empreender nesse ramo. E aí estou eu, 12 anos aí, mesmo depois de, graças a Deus, hoje estar consolidada advogando, sou muito feliz com isso também, mas empreender no ramo da telecomunicação é algo que está em mim e eu trouxe isso para a advocacia, né? Porque mais à frente nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Ô, Gislene, fique à vontade para falar. Ô, Glaucio, você é autêntica empreendedora, né? Tá vendo no seu diálogo, na sua forma de colocar, que assim, é empreendedora nata, né? Bom, meu nome é Gislene, assim como as meninas já apresentaram, eu também falei um pouco. A minha atuação diferente da Glaucio teve sempre ligado aí, sempre relacionada à educação. Então, eu aprendi a empreender, na verdade, no campo educacional. Então, o meu sonho, assim, desde a infância, era muito voltado para a área da educação. Eu queria ser professora. Aí, quando eu descobri que tinha jeito, né, de ser professora, de professores, eu fiquei mais encantada ainda, né, com esse processo. Então, toda a minha trajetória profissional girou em torno disso. Então, hoje, né, eu atuo como professora do ensino superior, que era um sonho meu. Logo quando eu comecei a fazer faculdade, eu lembro de um professor, muito empreendedor também. Hoje eu consigo vê-lo dessa forma. E ele contava, sempre trazia vários direcionamentos para a gente do campo da academia. E falava, olha, vocês podem fazer isso, vocês podem ser isso. Não fica limitado na visão do pedagogo que vai para a sala de aula, dar aula para a educação infantil. Não que não seja uma coisa interessante, muitos vão com esse olhar. Mas vocês podem atuar em várias áreas. E aí eu acho que esse professor me marcou muito nesse sentido quando ele contou, né, do mestrado, do doutorado, e aí eu encantei com isso. Aí a minha meta, eu morava, né, na época em Rio Manso, então era uma cidade muito pequena. É uma cidade muito pequena, ela tem 5 mil e poucos habitantes. E aí eu sonhava com isso, falava, nossa, eu vou terminar a minha faculdade, logo em seguida eu quero fazer mestrado, doutorado, porque eu vou dar aula numa faculdade. E era um sonho mesmo, assim.
E aí, durante essa trajetória, logo ingressei no concurso público, fui para a área pública aqui em Brumadinho, e aqui abriu meus horizontes nesse sentido. Então, eu sempre empreendi muito nesse nível, e aí eu acho que o meu conceito de empreendedorismo está muito ligado a isso, sabe? Pensar que empreender é literalmente inovar. É pensar possibilidades onde todo mundo acha que não tem solução. Eu sempre escutei isso. Gente, mas professor ganha muito pouco. Nossa, mas professor, enfim. E aí eu pensava, mas eu não vou ser um professor, eu vou ser a professora. Então eu vou para esse lugar para fazer a diferença. Não quero ser melhor que ninguém, não, mas eu quero pensar na Gislene que vai marcar a vida das pessoas, que vai fazer a diferença nesse processo, enfim. Então, fui para a educação nesse sentido, e daí continuei empreendendo. Aí eu abri uma consultoria atualmente, a parte de empreendedora, assim, né, que foi o que a Glau colocou, não me considero empresária, não, gosto do termo empreendedora mesmo. É na área de treinamento profissional, então eu fui literalmente para a área, além da formação de professores no campo da academia, eu fui para a formação de professores na prática, assim. Daí eu abri um preparatório para concurso, fiquei num monte de áreas, Fiquei num monte de áreas, sabe, interessantes aqui dentro da área da educação. Abri um preparatório para concurso, eu olhava para Brumadinho e falava assim, gente, não pode. Uma cidade desse tamanho, com tanta gente boa, tanta gente estudiosa, e não tem um preparatório para concurso. Aí eu abri um preparatório para concurso. Aí peguei logo no início da pandemia, e todo mundo desesperou, isso não vai funcionar mais. Aí eu fui para a área da psicopedagogia clínica, que é onde eu atuo também. Então, eu acho que eu gosto desses campos, sabe? Eu gosto de arriscar, a hora que vejo que uma coisa não tem saída, e aí eu acho super interessante esse processo. Então, empreender, eu acho que um conceito muito claro de empreender para mim é isso: inovar, buscar possibilidade onde ninguém mais vê. Onde o povo vê desafio, vê problema, eu vejo possibilidades. Gente, as duas têm histórias de vida, assim, né, de superação de batalhas, né, porque às vezes a gente pensa que empreender é fácil, como a Glau bem disse, é lutar com um leão por dia, né, e ainda ver aquilo, né, ter uma visão, ver aquilo que a maioria não vê, né, às vezes o que para a maioria, ou quase todos, é um problema, vocês veem como oportunidades, né? Vocês viram como oportunidade, né? Eu vou para as meninas perguntarem mais. A nossa segunda pergunta hoje é: quais as maiores dificuldades enfrentadas nas suas carreiras? Vamos trocar, Gislene, fique à vontade para responder. Obrigada, Glau. Bom, eu já estou íntima da Glau já, né? Porque as meninas chamaram de Glau, agora vai ficar Glau o resto do nosso podcast. Bom, eu acho que dificuldade é uma coisa tão específica, tão singular, que eu acho que vai muito da forma com que a gente vê. Talvez se alguém de fora tivesse respondendo essa pergunta para você sobre mim, veria outras dificuldades que eu não vejo. E eu acho que o empreendedor ele tem esse lado, né, de não desesperar muito com dificuldade, não. Então, pensando assim, né, eu tenho uma questão financeira, meus pais são, né, trabalhadores rurais, minha mãe atua no sindicato hoje, ela é militante nessa área de trabalhadores rurais, meu pai é trabalhador rural mesmo, assim, atua ainda hoje, né, na lida de lavoura. Então, eu tive uma questão muito financeira. Então, eu tive muita dificuldade, por exemplo, para estudar na graduação, acho que vocês entendem isso bem, né, que estão nessa lida aí de escola. Então, a minha mãe pagava com salário mesmo, assim, de roça, então era muito difícil para a gente. Esse processo todo, assim, foi muito complicado. Durante a minha graduação, eu não tinha dinheiro para xerox, para essas coisas, assim. Então, o que eu fazia? Eu geralmente ajudava as minhas colegas a fazer trabalho para eu poder ler o texto que elas, né, tinham acesso ao xerox. Então, foi uma trajetória que eu não achei dificuldade, não, sabe? Eu acho que foi legal, assim, eu aprendi muito com esse processo. Eu fazia um monte de vezes, assim, reinventava nos trabalhos, o que me ajudou muito a melhorar a escrita, sabe? Conhecimento. Então, essa parte inicial foi algo difícil, financeiramente falando. Para mestrado foi a mesma coisa, foi umas lutas assim. Para o doutorado tem sido menos difícil, mas também não é algo simples.
E eu acho que eu tenho um dificultador na minha carreira, que é dar conta de conciliar, que eu acho que todo mundo vive um pouco disso enquanto mulher. Dar conta de conciliar vida pessoal e carreira. E aí eu tenho um defeito, eu acho. Nem sei se é, mas eu considero assim às vezes. Eu sou altamente dedicada ao meu trabalho. Eu gosto mesmo de trabalhar. É algo que eu faço por gostar também, obviamente financeiro, mas porque eu gosto muito. E às vezes isso meio que me rouba da família, sabe? Então, eu acho que uma das dificuldades que eu tenho hoje, que eu vivo dosando, é isso. É tentar dividir aquilo que eu gosto, que é trabalhar e gosto mesmo, mas também das outras coisas que me satisfazem, que é a minha casa, que é meus filhos, que é, né, um cuidado pessoal. Eu acho que às vezes eu peco nessa parte. Então, a minha dificuldade maior de carreira sempre foi isso: separar, sabe, as coisas, o que é importante, o meu tempo em horário de trabalho, em horário de casa. Eu me policio muito nesse sentido, sabe? Para poder dar conta de equilibrar isso. E aí eu acho que é o maior dificultador assim na minha carreira. Gislene, o tempo hoje é realmente um fator assim, né, decisivo para nós. Se possível, o dia precisaria ter 48 horas. Mas vamos lá, meninas. Para compartilhar um pouco da experiência relacionada à telefonia, assim, com as pessoas que irão assistir, eu vou trazer para você, eu vou separar primeiro, não que, né, tudo se mistura, mas eu vou tentar separar para explicar um pouco melhor. A minha maior, assim, dificuldade, as minhas superações que eu preciso todos os dias relacionado ao comércio, é me sustentar no mercado tão desleal. Por que eu digo desleal se eu não estou procurando problemas? Porque é um fato real. Eu conheço dessa deslealdade, eu entendo ela, eu respeito o meu concorrente, que age dessa forma, e traço estratégias para tentar superar, para que eu possa me sobressair, né, para que eu possa continuar viva nesse mercado que é tão avassalador. Que seja no ramo da educação, conforme a Gislene trouxe para nós e tudo, mas no ramo do comércio é um tanto quanto desleal, porque, além de desleal, nós convivemos também com muitos preconceitos, né? E com uma carga tributária brasileira que não é fácil, né? É um dos fatores, assim, que dificulta muito, não só no comércio, mas na advocacia, para quem quer empreender. É um fator que a gente precisa superar, mas com trabalho é possível, né? Tanto é que estamos aqui. Quando eu falo do mercado desleal, eu falo da concorrência que às vezes oferecem produtos com preços menores, pois eles não se preocupam em recolher impostos, não se preocupam em remunerar a sua mão de obra, sabe, de maneira humana, no minimamente legal. Quando eu digo assinar uma carteira do seu colaborador, recolher, né, férias, 13º, direitos básicos. Nós estamos no mercado que, se você pensa em empreender para lesar o próximo, não comece, porque não irá prosperar. Mas se você pensa em iniciar, de repente, como você somente como empreendedor, e quando o seu negócio crescer, você contrate uma mão de obra, mas já faça os cálculos para que você consiga remunerar aquela pessoa minimamente, assim, porque é uma questão de humanidade mesmo. E se não for por esse caminho, não tem volta, sabe? Os custos que você terá com uma ação judicial para poder pagar os direitos do trabalhador que ele pode recorrer é muito maior do que você pagar ele em dia. Mas, infelizmente, no mercado, não só no mercado de telefonia, em geral, isso não acontece muito. Outra coisa que eu disse aqui, a questão do preconceito. As pessoas, elas tendem a te rotular. Sempre tentam te diminuir, na maioria das vezes, sabe? E no meu caso, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim: aquela menininha esforçada, agora abriu mais uma loja. Será que vai para frente? Estranho, né? Como que ela está abrindo essas lojas? Até mesmo ao chegar em reuniões com outros empresários do sexo masculino, reuniões a níveis nacionais, porque assim, quando você representa uma operadora, eles fazem reuniões para tratar de assuntos nacionais e você tem que estar lá representando a sua empresa para você cumprir meta, para você entregar, para você conhecer do seu negócio, né?
Aí, quando você faz essa reunião a níveis nacionais, que a maioria das vezes está presente a presença masculina, na sua grande maioria, eles não te olham de uma forma, assim, boa. Eles já te olham, assim, não falam, né, óbvio, com palavras não, mas eles te olham dizendo assim... O que será que ela fez para chegar até aqui? Mas não é o que será que ela fez de forma assim, nossa, que legal, o que ela fez que ela está aqui? Eles direcionam a você para dizer assim, você era funcionária do fulano de tal, né? Sim, eu era funcionária. Ah, sim, entendi. Aí aquela pessoa vira e fala assim, como se você não fosse uma pessoa, assim, capaz de estar ali sem utilizar de meios ilícitos. Ou então, eles tentam te desmerecer, no meu caso, na questão da telecomunicação, meu marido é meu sócio, a gente é parceiro há muitos anos. E aí eu vou em algumas reuniões, eles não se direcionam a mim, a Glaucineia ou a Glau, não. Aquela menina, esposa do fulano de tal, como se você não tivesse contribuído para o crescimento daquele negócio. Mas isso hoje não me incomoda nem um pouco, sabe? Porque a gente tem que saber o valor real que a gente tem e o quanto você acrescenta naquele negócio. Por isso que empreender é acreditar, é você realmente acreditar assim. Não é o outro que vai dizer o que eu posso. Eu sei o que eu posso. Eu posso dizer que eu tenho as minhas limitações, porque eu tenho muitas. Mas não é a Vanessa que vai me dizer para me desestimular. É a Glaucineia que vai dizer, não, eu só posso ir até aqui porque esse é meu limitador, sabe? Então, a grande dificuldade hoje também que eu encontro é o preconceito. E, de último, a dificuldade da carga tributária brasileira, né? Nós não podemos desestimular ninguém. Como eu disse, é possível. Mas nós temos que abrir os olhos de quem também está empreendendo que o Brasil não é para amadores, né? Por isso que uma coisa que é muito importante é o querer e o fazer. Porque você depara no estado de Minas Gerais, estando em um Brasil, né, e em um estado, mais especificamente, que tem a carga tributária mais alta do Brasil. Então, se você não estiver preparado para aquele negócio, você não se mantém, né? Nós vamos falar um pouco mais de empreender e se manter empreendedor. Mas não vou me estender mais. Eu acho que eu consegui trazer um pouquinho das minhas dificuldades, mas lembrando que essas dificuldades são apenas alguns impulsores para a gente achar novos caminhos. E assim vamos reinventando, né? Bom, meninas, eu acredito que a gente já tenha dado uma pincelada acerca da questão que eu vou colocar em debate, mas eu não posso deixar de perguntar de forma alguma. Como que é para vocês conciliar essa dupla jornada de ser mulher, dona de casa, dona da família, esposa, ser mãe, e conciliar com a área profissional, com a vida profissional de vocês, e também com relação ao âmbito jurídico, à vida profissional jurídica de vocês? Quais são as maiores particularidades que vocês já encontraram com relação a isso? Acho que eu vou nessa, viu, Glau? Porque esse é exatamente meu ponto, meu desafio. Então, equilibrar isso, gente, eu acho que não é fácil para ninguém, né? Acho que não tem ninguém que dá conta de falar assim, eu dou conta de lidar perfeitamente bem com essa questão de vida pessoal, profissional, enfim. Então, acho que esse desafio ele está presente na vida de muita gente. Eu acredito que vai ter várias pessoas nos assistindo que vai falar, é na minha também. E na vida da mulher, a gente sabe que socialmente a gente tem uma cobrança muito, muito pesada, muito severa com relação ao nosso trabalho, ao nosso desempenho. Então, tem o fato de ser mãe, não sei se a Glau, né, é mãe, que eu vou escutar um pouco disso também. Eu tenho 2 filhos, então tem 2 filhos, tem marido, tem casa, e são coisas assim que socialmente é uma cobrança muito voltada para a gente, que é mulher, né? Nós precisamos ser boa mãe, boa esposa, boa profissional, e essas cargas, às vezes, a gente meio que engole mesmo e acaba reproduzindo isso internamente. Não é justificando para o outro. Meu receio não é nem esse fato, sabe? De ter uma cobrança externa e eu ter que justificar. Mas é muito uma cobrança interna, né? Que fica ali sobre a gente. Nós fomos criados nessa sociedade e a gente, por mais que hoje tenha uma visão diferenciada, lida diferente disso, né? Com os nossos filhos, mas nós nos cobramos muito, né?
E aí eu acho que quando a gente pensa no campo feminino, essa cobrança é nossa, interna, e é das nossas colegas também, né? Às vezes é muito mais verbalizada pela colega, né? Pela feminino também, do que propriamente pelo masculino, pelo marido, pelas pessoas que estão ali. Então, eu tenho ainda assim que lidar muito com isso internamente, sabe? Lembrar que eu sou gente, que não tem problema eu não ser boa toda hora, mas eu tenho essa dificuldade ainda, sabe? Esse equilíbrio aí que a Esther perguntou, como que a gente faz, né, para equilibrar, é algo que eu faço assim, como um desafio mesmo. Então é terapia, e eu vou lá, né? Também para uma gestão de tempo cabulosa, é algo que eu tento fazer muito, sabe? Gerir o meu tempo de forma funcional. E aí eu sou altamente perfeccionista nessas coisas, sabe? Então eu vou lá, literalmente preparo a minha semana, organizo o meu tempo, tento, sabe, determinar ali o que é importante, o que é urgente, o que eu posso fazer depois, que eu vou chamar de circunstancial. Então, eu acho que eu me virei assim, uma estudiosa de gestão do tempo, para eu dar conta de trazer isso para a minha prática e de fazer disso sabe, um hábito mesmo. Então, acho que é um dos fatores assim desse equilíbrio que é essencial, é literalmente gerir tempo, gestão de tempo e definição de prioridades. E aí, nas prioridades, eu tento também estabelecer isso. O que é que de fato é prioridade no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, acadêmica, enfim. Então, eu tento fazer essa divisão. É realmente, né, conciliar isso não é algo simples, não é algo que né, que tem uma receita mágica que vai fazer a diferença, né, que vai realmente resolver. Mas eu tento caminhar por essa linha, sabe? Conciliar a partir de uma boa gestão de tempo, de uma boa definição de prioridades e alguns apoios também, sabe? Tem vezes que eu divido tarefa mesmo. A gente socorre aí que não estou dando conta disso. E tentar literalmente lembrar que, além de mulher, além da boa profissional, da boa mãe, né? Enfim, da boa professora, que eu sempre quis ser em termos de excelência, essa busca por excelência às vezes atrapalha esse equilíbrio, mas é algo que a gente pode virar e dizer: olha, não dei conta, não dei conta disso e tudo bem, né? Eu acho que é muito nessa linha. É na linha do desespero também, às vezes, né, Glau? Com certeza, Gislene. Na minha apresentação, eu ia até falar, né, que antes de ser tudo isso que nós estamos conversando aqui, diarista, isso, aquilo, eu sou a Glaucineia, mãe do Vitor, a esposa do Irã, a filha da Maria da Conceição, a tia da Emanuele e do Theo, a madrinha, a amiga. Então, somos isso antes de sermos profissionalmente alguma coisa, porque é isso que nos impulsiona para sermos alguma coisa, né? E uma coisa que eu falo é que as prioridades mudam ao longo da vida. Então, a gente, para conciliar tudo isso, são estratégias de gerir o tempo mesmo. O que é prioridade para mim não é nem hoje, é agora, né? Claro que tem uma estratégia ao longo da vida. Eu, Glaucineia, sempre coloquei na minha cabeça que eu precisava estudar, me qualificar, mas eu não sabia como. Quando a Gislene falou aí de questão financeira, eu também, eu só fui iniciar a minha faculdade com 24 anos. Por quê? Eu me formei normalmente com 17 para 18 anos, que eu faço aniversário no meio do ano, me formei pouco antes de 18 anos, e mesmo querendo muito, naquela época não tinha muito programas de incentivo. Então, eu tive que esperar, fruto do meu trabalho, para que eu conseguisse pagar a faculdade. Então, vai muito do que é a prioridade naquele momento para você conseguir gerir. Então, hoje, como que eu faço para poder conciliar isso tudo? Eu costumo afirmar que, antes de tudo, temos que ter responsabilidade com as nossas escolhas. Porque, assim, eu me casei, me tornei mãe, me tornei empresária, me tornei advogada, militante, tudo isso por necessidade ou por amor, né? Assim, ou por amor e necessidade. Então, eu digo assim, são escolhas que a vida nos leva, mas são escolhas que, se eu quisesse, eu poderia dizer não, eu vou me tornar uma doméstica de uma maneira muito honrosa, mas eu não quero todos esses compromissos para mim. Mas quando eu me coloquei na frente e falei, eu acho, né? Eu acho que eu consigo, eu acredito que eu sou capaz, a gente começa esse trabalho diário de buscar ajudas, né? Meios,
uma coisa que eu aprendi, assim, há muito pouco tempo, é que eu posso pedir ajuda, eu posso ficar doente, né? E assim, eu até iria falar mais à frente, mas eu sinto a necessidade de falar, inclusive agora. Nós todas somos importantíssimas para todas as pessoas, para os nossos clientes, para os nossos filhos, para os nossos maridos, mas nós somos substituíveis. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: nossa, que palavra pesada, mas é a realidade. Se hoje nós não estivéssemos aqui, estaria outra pessoa. Então, assim, que bom que nós podemos estar aqui hoje, mas se não for possível, com muita responsabilidade, também tudo bem. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que temos as nossas dificuldades. Tem dias que é difícil levantar da cama, né? E às vezes as pessoas só veem aquela profissional, né? Aquela empreendedora que está ali na linha de frente, está sempre ali apostas e disposta a tudo, sim, mas quem convive com a gente diariamente sabe das nossas fraquezas, e elas existem, e elas podem existir. Eu penso dessa forma e atuo dessa forma, sabe? Gente, vocês já responderam um questionamento que eu iria fazer, então vamos fazer assim um apanhado, né, disso tudo, porque na verdade nós mesmos esquecemos da nossa humanidade, nós mesmos esquecemos da nossa fragilidade, né? Não é porque nós temos força e nós somos fortes que nós devemos ser fortes o tempo todo. Então, assim, e é justamente pelo fato da gente reconhecer as nossas limitações, né, entre aspas, é que a gente consegue superá-las, né? Então, assim, as dificuldades que se apresentam para a gente no nosso dia a dia, né, no caso, a gente estava falando agora não vou falar de sobrecarga, mas das múltiplas funções que nós devemos exercer e com maestria, que é ser mãe, ser mulher, ser empreendedora, em algum momento não vai estar 100%, mas sim, tudo vai estar tudo bem, né? A gente vai conseguir equilibrar aquilo, mas pegando um pouco da fala da professora Gislene, sem esquecer da nossa saúde emocional, sem esquecer da nossa saúde mental, sem esquecer que a gente não deve, apesar de a gente precisar ser rígida, né, conosco e ser exigente com as nossas ações, a gente não deve cobrar além daquilo que a gente dá conta, a gente tem que saber até onde ir essa cobrança, né? E tomando por um pouco da fala da Glaucineia, né? De que a gente opta, o nosso dia a dia, ou as múltiplas tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, são fruto das nossas escolhas. E a gente, não é por também falar assim, escolheu, então agora dá conta. Não, a gente escolheu, a gente optou, ou pelo amor ou pela necessidade, né, Glau? Mas a gente vai conseguir, mas a gente tem que saber que a gente vai conseguir de acordo com a nossa força, de acordo com aquilo que com as ferramentas que a gente tem, e de acordo com os leões que a gente vai lutar, né? Com aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? A gente briga dia a dia com vários leões, várias hienas, cada dia aparece um monstro diferente aí para a gente brigar, e aí a gente tem que saber com qual monstro a gente está lutando no dia de hoje, né? E a cada dia o seu monstro em particular, né? Tem até um ditado assim, né? A cada dia a sua dificuldade. Então, assim, o equilíbrio e o planejamento, o equilíbrio, o planejamento estratégico, o equilíbrio e saber o que a gente pode fazer no dia de hoje para alcançar aquilo que a gente traçou como meta para o amanhã, é o que eu acredito que, né, de uma forma, de um apanhado geral, que vocês duas trouxeram para a gente aí como de uma forma de como empreender na vida e na carreira de forma exitosa, né? Eu queria saber, né, de vocês,
qual seria o conselho que vocês dariam para quem está escutando agora, né, esse podcast, que tem a vontade de empreender esse novo mercado, né? O empreendedorismo, hoje, ele vem sendo, né, uma das portas para o mercado hoje. O que vocês têm a dizer sobre ter que juntar, né, tanto essa função familiar quanto a função do trabalho? Qual o conselho de vocês, para os telespectadores que estão escutando a gente agora? Pode ficar à vontade, Gislene. Obrigada, Glau. Bom, eu fiquei pensando aqui, né? Qual que seria um bom conselho ali para essa questão? Primeiro, eu acho que é isso que a Vanessa resumiu também, né? Eu acho que é definir prioridade, lembrando que essa é prioridade. E aí eu gostei desse complemento que a Glau trouxe, né? Porque às vezes a gente pensa numa prioridade, algo pré-estabelecido, algo que a gente estabeleceu e não pode mudar nunca, né? De forma nenhuma. Eu acho que a prioridade ela é momentânea, ela tem que estar definida ali para a gente dentro do curto, do médio e do longo prazo. Eu posso desistir daquela prioridade, fazer algo diferente, eu posso me ajustar, isso é empreender, né? Então, eu definiria isso. Primeiro, definir bem a sua prioridade, as suas prioridades, seja lá no campo que for, fazer um bom gerenciamento do seu tempo e não esquecer daquele equilíbrio, né? Que é literalmente fazer coisas por você também. Não deixar que a carreira também te engula, não deixar também que o nosso tempo, porque a gente está num processo atual que é muita informação. E para a gente que tem uma visão empreendedora, isso aí é algo que suga as nossas energias, porque a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tenho certeza que a Glau vai falar disso em algum momento. Porque tantas oportunidades que a gente vê em tantos campos que o tempo todo a gente precisa ficar meio que dosando, sabe? Olha, qual que é a minha prioridade agora? Minha prioridade agora não é isso. Isso é interessante, seria lucrativo, interessante mesmo para a minha carreira, para agregar valor ali à minha vida, mas não é minha prioridade agora. Então, essa clareza, né, de fazer escolhas conscientes dentro do nosso tempo, dentro da nossa condição de realizar é algo importante, porque senão a gente vai querer tudo e não vai ter nada. Né? E aí realmente vai desgastar, vai sofrer enquanto ser humano mesmo, né? Dentro das nossas necessidades básicas aí. Então, seria isso, focar, né? Levar ali o que é importante, o que é prioritário naquele momento, definir tempo e tomar cuidado com a parte, né, interna mesmo, lembrar de você, que você precisa estar bem para dar conta de fazer qualquer coisa, né? E não se sentir culpada de descansar, não se sentir culpada de, em determinados momentos, não ser 100%, sei lá, 30%, ser 40%, né? Isso aí faz parte. Então, acho que seria isso. Gislene, a gente sempre se completa porque, assim, apesar de, né, de ramos diferentes, viver é isso, né? Não tem grandes receitas. A grande receita da vida, do empreender, né, de esperar um sucesso, de batalhar por esse sucesso, é só a persistência. Mas, assim, eu falaria com as pessoas assim, né? Hoje, eu falaria para mim mesma, há alguns anos atrás, escolha as suas batalhas. Você não vai conseguir batalhar contra tudo e contra todos. Você não é a salvadora da pátria, você não vai resolver o problema do mundo. Você tem que ter, sim, essa energia, essa vontade de fazer a diferença. Mas você também tem que entender a sua insignificância. Quando eu digo insignificante, não é para dizer que a pessoa não é capaz. Ela é, desde que ela queira. Mas ela também tem que limitar, porque senão ela se perde. Nós não somos super-heroínas. Nós somos humanas, cheias de limitações, como eu já disse, cheias de limites, e o segredo é não desistir. Eu vou trazer um relato aqui meu, pessoal, para demonstrar para vocês, que durante uma etapa da minha vida, quando eu estava lá trabalhando com vendas, consegui crescer, ser gerente, a minha meta, né? Eu queria muito ser dona de uma loja. Consegui, depois de muita batalha, e depois disso, a gente sempre aumenta a meta, né? A meta sempre cresce. Eu queria ter mais lojas, e eu consegui, graças a Deus, ter outras lojas. Até que chegou o momento, eu já estava fazendo um curso de Direito, e me surgiu a oportunidade de abrir mais 7 lojas. E aí, eu tive que parar e falar assim, eu consigo? É isso que é a minha prioridade agora? Eu estou me formando em Direito. Eu pretendo atuar. Então, peraí,
E essa operadora, né, que eu trabalhava na época, que eu representava, ela colocou uma condicionante para mim. Ou você abre mais 7 lojas para você ficar com um grupo econômico com 10 empresas, 10 lojas, ou você não é mais interessante para o negócio. Que foi quando eu falei para vocês no início que né, o mercado te engole, ele tenta te moldar. Ou você se adapta, ou você se inova novamente, né? Então foi isso que aconteceu. Eu decidi que naquele momento não era minha prioridade ter mais funcionários em 7 lojas, ter que ficar preocupada com assaltos, com uma folha de pagamento, o mercado já estava começando a entrar em crise, isso antes da pandemia, estava com uma crise já difícil, o Brasil, e naquele momento eu pesei tudo e decidi, então ok, hoje eu não tenho mais a bandeira. Gente, isso é um baque para você assumir assim, foi isso que eu fiz a minha vida inteira, eu vou abrir mão disso para me arriscar em uma área que eu ainda não sou conhecida, eu não sou ninguém. Eu vou falar um pouco mais à frente, que vocês vão me dar a oportunidade, mas, assim, a vida é feita de renúncia, sabe? Então, assim, tem que saber o momento certo de renunciar, o momento certo de brigar. Falar é muito fácil, mas na prática, gente, se você está vivendo aquilo ali, você sente, porque é nato, você acredita naquilo, e se você tem boa fé, a coisa acontece naturalmente. Acontece, a coisa desabrocha. Então, o conselho é esse: se conheça primeiro antes de tentar demonstrar para os outros quem você é. É meio que por aí, sabe? Nossa, é muito inspirador, tanto o testemunho da Glaucineia quanto da Gislene. E eu sei que a gente está no século XXI. Dizem por aí que é o nosso tempo, é o momento das mulheres entrarem em ação. E, infelizmente, a gente sabe, como a Glau já disse um pouco acerca disso, que nós mulheres somos muito subestimadas, tanto no mercado quanto na vida, somos muito subestimadas e o machismo, ele ainda impera no meio da sociedade. Infelizmente, ele ainda é bastante abrangente no nosso meio, mesmo que de forma camuflada. E vocês acreditam que justamente por sermos subestimadas, seja por homens ou por outras mulheres, que nós também sabemos que acontece, isso seria um ponto ao nosso favor, um ponto positivo por nós, essa subestimação por parte de outras pessoas? Bom, vou lá, né, Glau? Gente, essa parte, assim, né, da fala da Esther, quando ela coloca, né, essa ideia da mulher subestimada é fato, né? A gente, contra fatos, acho que a gente não tem nem o que discutir, porque é real mesmo, né? Eu penso que quando a gente vem dessa ideia né, de ser superestimada, não é nem necessariamente só por ser mulher, né? Tem vários fatores que estão envolto. E aí eu volto a trazer minhas raízes de novo, né? Então eu sou de uma sociedade, de uma comunidade pequena de zona rural. Aí eu vim, filha de trabalhadora rural, fazendo pedagogia que, aparentemente, quando você começa a fazer um curso desse, todo mundo entende assim. E aí as pedagogas que vão estar, que espero que estejam muitas nos assistindo, vai falar disso. E aí tem uma ideia de que é uma profissão de mulher, que você vai acabar de formar, vai dar aula lá, né, para a educação infantil, para os anos iniciais e pronto. E aí quase que fecha a carreira da gente nisso. Eu adoro educação infantil, tanto é que eu escrevo, né, hoje obras didáticas para educação infantil, acompanho profissionais nessa área, mas eu nunca limitei o meu campo de atuação à sala de aula. A sala de aula da educação infantil lá na minha cidade. Então, acho que essas ideias que a gente tem, né, que são preconceituosas mesmo, né, dentro dessa visão, acaba de fato nos apertando e nos colocando numa condição como se ali fosse o nosso lugar. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente fala de assertiva, de eficiente, nós aprendemos desde muito cedo, né? As mulheres, de um modo geral, aprendem desde muito cedo a lutar pelas coisas, enfim, a enfrentar essa sociedade de um modo geral. Eu acredito demais, né, que esse aspecto é um aspecto que vai influenciar no nosso empreendedorismo. Até porque, se a gente fosse pensar em empreendedores, quem que eram empreendedores? É a maioria ainda, mas há um tempo atrás aí não tinha mulheres empreendedoras. Não assim, né? Abertamente se falando disso. Eu falo que a minha mãe é uma mulher empreendedora. Ela não tem uma empresa, mas ela é extremamente visionária e empreendedora.
Ela via possibilidades assim, ela até hoje, né, lá na atuação dela hoje, ela está no sindicato há pouquíssimo tempo, construiu uma sede lá em Rio Manso, que é extremamente diferenciada de tudo que tem lá, porque ela queria um prédio público que fosse, de fato, assim, tivesse uma cara de prédio público, né? Então, ela foi lá, mandou desenhar, enfim. Então, ela tem essa pegada, assim, empreendedora desde muito cedo, acho que pela vida toda, e é algo nato dela. E isso não era reconhecido no âmbito das profissões, das atuações, né? Hoje a gente ganhou esse espaço, entre aspas, ganhou com muita luta, né? Acho que é muito mais lutou mesmo por esse espaço, por esse local. E mesmo assim, essas coisas ainda acarretam. Eu acho que dizer, né, que as mulheres são mais assertivas e mais eficientes, eu não sei se eu teria condição de dizer isso, até para não ser injusta com os homens, né? Tem vários perfis empreendedores aí também, que a gente sabe que tem muito homem que é assertivo, que é eficiente, assim como nós, e tem muitas mulheres que não são também, mesmo empreendedoras, não conseguem ser. Então, acho que é meio que relativo. Mas eu acredito demais, sabe, que a gente aprendeu desde muito cedo na nossa história enquanto mulher, enquanto filha, né, observando todo esse cenário aí, com certeza isso impacta no nosso estilo aí, né, na nossa forma de empreender. É fato inegável que somos subestimadas, não só pelos homens, né? Mas, enfim, por uma sociedade em geral. Ainda mais assim, né? Quando se trata de alguns gêneros, algumas raças, algumas coisas, o preconceito e isso tudo fala assim: você não é possível. Eu tive o desprazer, infelizmente, de cruzar com um determinado professor, né? Eu fiz outras qualificações sem ser na ASA, pode ter sido na ASA, pode não ter sido, mas eu tive o desprazer de cruzar com um profissional que, numa sala cheia, ele se direcionou e falou assim: se você sair daqui sabendo olhar o índice remissivo, já está de bom tamanho. E isso, assim, senhor, você está ali numa luta, numa batalha diária. Você está ali no final de uma preparação, que seja de uma qualificação ou do curso superior mesmo, ele virar e falar que se você souber olhar o índice, tá bom? Ai, mas graças a Deus eu tive o prazer de cruzar com essa pessoa em uma audiência em que o destino nos colocou em lados opostos, né? Cada um defendendo o direito dos seus clientes, em que eu consegui fazer uma defesa, gente, por isso que eu falo, essa questão, quando duvidam da gente, é algo que nos impulsiona, né? Eu acho que, assim, foi uma das primeiras defesas que eu fiz oral no tribunal, e foi exatamente contra essa pessoa. E aí, quando eu cheguei lá e vi, eu falei assim: eu tenho a obrigação de demonstrar para ele que exatamente 3 anos depois eu aprendi sim a olhar o índice remissivo e aprendi a fazer uma sustentação oral, porque essa mesma pessoa tinha dito que muitos profissionais ali seriam, se fossem advogados, seriam advogados de primeira instância. Jamais seriam capazes de fazer uma defesa em um tribunal. E aquilo foi uma coisa que, por isso que eu digo, as coisas acontecem. Eu não fiquei almejando aquilo, mas aquilo me feriu. E eu conversei comigo mesmo e com Deus, assim, é uma fé inabalável. Quando eu digo fé, gente, eu não estou dizendo de religião, eu estou dizendo de acreditar, de querer, de batalhar, e você pensar assim: ainda terei a oportunidade de demonstrar que eu sou muito melhor do que isso. Não é melhor do que você, mas eu sou melhor do que você acha que eu sou. Então, assim, de ser melhor do que o homem em si, eu não rotularia essa questão do gênero, não. Eu acho que a gente, toda vez que é subestimada, a gente se supera. Então, é isso, é se superar sempre. Então, quando você é subestimada, você tem um combustível ali e você vai se superando. Eu vejo bem por esse lado. Nossa, gente, a noite de hoje e as histórias e as falas de vocês, acredito que quem nos assistir vai se sentir mais que motivado, mais do que abraçado pelas falas, porque as falas de vocês, eu acredito que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, né, passaram por alguma situação e vendo a forma, né,
mais do que passar por uma situação ruim, a lição é como você lida com essa situação ruim, essa situação não tão boa. Então, assim, os relatos de vocês aqui, eu acredito que vão trazer, né, porque está trazendo para mim, né, enquanto pessoa, mas para quem estiver assistindo, assim, acredito que vai ser de de uma riqueza enorme. A gente tem um vídeo, e eu acredito que também, apesar, né, das diferenças de contexto, alguns elementos que a entrevistada desse vídeo, que está disponível no YouTube, é de um outro podcast, do Flow Podcast, para citar a fonte, né? O relato dela tem também muitos elementos do relato de vocês, dessas questões de força de vontade, de noção de visão para além do que está vivenciando naquele momento. Então, assim, a gente vai colocar aqui agora. Só um minuto. Vanessa, eu acredito que está sem som. E depois, no começo desse ano aí, que ele começou a jogar um dinheiro maneiro. Né? Sim, para a gente poder bancar. Mas você vê como é que Gente, teve um probleminha no áudio, eu vou retornar para vocês ouvirem do início. Criei essa linha, que foi a primeira linha de shampoos naturais, muitos anos atrás. Fitoerro. Fitoerro desse jeito. Né? Ainda existe, não? Ainda existe. É? Porque eu vendi para uma multinacional americana, que depois vendeu para a Procter & Gamble, que depois vendeu para uma outra empresa, e assim ela foi trocando de mão. Caraca, mas maneiro. hoje está na mão de uma empresa brasileira. Uma marca brasileira. Voltou para o Brasil, então. Voltou para o Brasil. Entendi. E como foi criar essa empresa de shampoo? Deu certo rápido? Assim? 12 anos. Demorou até eu vender a empresa. Entendi. Para! Sempre demora, né? Essas coisas vai ficar rico de um dia para o outro. As pessoas falam isso. E não é bem verdade. Esses caras têm que parar com esse lance de querer fazer um bagulho e o resultado sai amanhã. Né? Mas o mundo está cada vez mais imediatista. Quanto tempo demorou para o programa de vocês? Cara, ó, 2 anos jogando dinheiro no programa, até ele voltar a jogar de volta um pouquinho. Tá? Aí depois, no começo desse ano aí, que ele começou a jogar um dinheiro maneiro. Né? Sim, para a gente poder bancar. Mas você vê como é que é, né? As pessoas não sabem disso. É bom as pessoas ouvirem isso. Elas acham que, você vê que aquele cara, que sorte, né? O programa explodiu. Quanto tempo, né? De trabalho, investimento e tal, até chegar lá. Nada nasce pronto, né? Sim. E como que foi criar essa... Imagino que você não tinha nenhuma experiência de empreendedora, você era dentista, estava atendendo na clínica lá. Foi difícil para você dar esse pulo? Por quê? Que você tinha familiares? Isso aí? Então, meu pai sempre foi empreendedor, né? Meu pai é italiano, como eu estava te contando. E aí fez uma empresa de oleodutos, uma consultora de oleodutos. E minha mãe trabalhava numa empresa de autopeças. Então, a família só fala de trabalho, de negócio, casa e tal. E eu acho que eu acostumei com essa linguagem, com essa vida, e comecei, mas fiz muita coisa errada, né? Porque hoje em dia ainda tem um monte de gente, tem uns mentores que ajudam, né? Existem todos esses negócios, cursos e coisas. Naquela época não existia nada disso, né? Não existia internet, não existia nada disso, né? Celular, nada disso. Sim, e no Brasil ainda empreender nessa época devia ser uma coisa de louco. E mulher, né? Mais difícil ainda. Pode crer. Mas passou. E o que fez a sua loja, a sua fábrica de shampoo dar certo na época? Você lembra? Eu se lembro.
é tudo que continua dando certo nas minhas outras empresas. É você ter sempre inovação, né? Fazer alguma coisa diferente dos outros, não dá para fazer igual que todo mundo faz. Vocês são um ótimo exemplo de inovar, né? Inovaram muito o que vocês fazem. Então, inovação é a primeira coisa que te dá a licença poética de começar pequeno, né? Porque aí as pessoas começam a prestar atenção. E aí você escala mais rápido, cresce mais rápido. Então, todas as minhas empresas tiveram muitas inovações. Pode crer. Qual que foi, você consegue identificar a inovação-chave da Fitoervas na época? Foi uma categoria nova. A gente criou uma linha de shampoos naturais que não existia, a primeira linha de shampoo sem sal. Primeiro, a gente chamava, todo mundo chamava de creme início, eu comecei a chamar de condicionador, umas pessoas falavam que era banho de creme com cosmético, então eu criei uma categoria chamada aliméticos, mistura de alimento com cosmético. Caralho, então você vai criando coisas diferentes, misturando mercados, misturando produtos, misturando a forma de olhar sobre esses produtos, ou a forma de aplicar esses produtos. E essas inovações fazem com que a coisa se destaque, né? Porque hoje é super natural a gente ter os shampoos veganos, negócio, toda essa linha mais sustentável, mais amigo da natureza. Essa é uma tendência que hoje a gente vê muito forte, mas lá atrás era você que estava construindo. Então, eu comecei a fazer... Não tinha nenhuma marca fazendo shampoos naturais, nós somos a primeira marca. Não existia nada. O Neutrox é condicionador ou creme ou mágica? Olha, ele não é nenhum nem outro, né? Ele é um produto bem químico. Assim. Sim, eu lembro. Não tem muito de natural ali, não. Sim. E aí foi com a Fitoervas que tu começou. Bom, gente, deu para perceber a questão da inovação, né? Da inovação, da visão diferenciada de mercado e de noção, né? De que ela aparentemente era dentista, ela já tinha um conhecimento desses ativos, e ela, um produto do dia a dia, um produto, entre aspas, comum, ela conseguiu ter uma visão, né, e modificar, não, além de ter a visão, ela conseguiu fazer com que a visão dela só fosse percebida, né, pelos outros, né? Então, assim, vocês, no dia a dia de vocês, assim, vocês também conseguiram ter uma visão diferenciada, né, daquilo do lugar comum, e sair desse lugar comum, né? Gislene, se me permite, eu vou me pronunciar. Sim, a questão é o que você traz de diferente para o seu produto ou para o seu serviço, seja aquilo que você pretende entregar, sabe? Na área de telefonia, por exemplo, se você analisar o mercado hoje, as lojas físicas, as lojas, né, de rua, de shopping, elas perderam muita força frente às compras online. Então, como é que se mantém ainda um comércio rentável de porta para rua, uma loja física? Você tem que se desdobrar. E se desdobrar em que sentido? Como que você compete com magazines que compra, exemplo, tá? Um caminhão de celulares, e você vai lá e compra 10, 100, né, para ser humilde. Como que você vai ter preço competitivo com esse mercado online que não precisa pagar essa mão de obra que a gente conversou aqui, não tem pagamento de aluguel de lojas e tudo? Então, eu tive que me reinventar. Chegou um momento que eu falei assim, eu acho que isso não vai dar mais certo. Mas, ao mesmo tempo, minha loja hoje fica aqui, né, no centro de Brumadinho, e você observa uma população muito carente de informação. Não parece, gente, no meio acadêmico, em meio às pessoas que, assim, às vezes nós convivemos mais. Mas a realidade é, sim, as pessoas são muito carentes daquele atendimento humanizado. Então, eu falei, opa, então, assim, aquele cliente jovem, clean, eu não tenho 100% dele mais, ou melhor, nem 10% dessa clientela mais. Mas ainda existe aquela clientela no mercado que valoriza o atendimento personalizado, que valoriza você tirar a dúvida dele. Então, aí eu tive que me reinventar. Na minha loja, eu tinha sempre produtos muito caros, top de linha, aqueles lançamentos e tudo. Aí eu fui vendo que aquele mercado não estava legal mais.
Eu fui lá, dei uma repaginada no catálogo, né? E hoje, se você for até em uma das minhas lojas, você vai ver que eu tenho esse produto sim, mas não como produto foco. O meu produto foco é o produto daquele senhor que precisa de um telefone para fazer e receber ligações. Se você vender um iPhone para ele vai ficar inutilizado, né? Porque muitas das vezes ele não vai saber manusear. Então, é isso. Todo mundo tem telefonia celular para ofertar? Sim. Tem telefonia celular na sua casa, deitado na sua cama, você vai lá e compra o celular? Compra. Mas na hora de tirar uma dúvida, de fazer uma manutenção, determinados serviços que requer a experiência, o contato, eu tive que moldar, remodular para conseguir atender essa demanda, porque senão eu estaria fora do mercado relacionado à telefonia. E, por exemplo, com relação à advocacia, todos nós, vocês aí que estão no caminho, muitos olham para nós e falam, nossa, mas o mercado está saturado, não tem jeito, você vai ter que estudar para um concurso público. Ok, pela escolha de algumas pessoas que escolhem a carreira, né, concurso público e tudo. Mas se você for um bom profissional, um profissional dedicado, você encontrar a sua clientela, tem espaço para todo mundo que queira trabalhar, sabe? O Brasil, eu vou dizer Brumadinho, vou trazer para o mínimo, né? Ele é carente de mão de obra, né? Ele é carente de um atendimento personalizado. Então, se você empreender nessa área, você tem muito a acrescentar. E não é algo... Por isso que eu não concordo que empreender é somente inovação. A inovação é excelente, mas a inovação de você se reinventar, porque inventar muita coisa nova nem sempre é possível. Ótimo para aquelas pessoas que têm a ideia, têm a capacidade, né? Isso é muito bem-vindo, nós precisamos muito disso. Isso é garantia de sucesso desde que haja um esforço. Mas se você não conseguir inventar algo novo, não precisa ficar desestimulado. Aprimore algo que já exista que pode dar certo, né? Interrompendo antes da professora Gislene falar, resgatar aquilo que está sendo esquecido, não é? O calor humano, né? O toque, né? Muitas das vezes você que atua, a telefonia, a gente está ligada diretamente à tecnologia, e não é tudo, não são todos que estão nivelados com esses termos tecnológicos, né? Então, assim, e perguntar para quem, aonde recorrer, né? Quem que vai colocar que o PIN aqui, que PIN é esse que tem no tal do telefone que eu tenho que usar para poder, né, ter determinado acesso aqui a determinado serviço? Então, isso que você trouxe mas isso aí já é a sacada da inovação, né? Às vezes um resgate do que é feito, bem feito no passado, já é uma inovação. Você está indo contra a maré. Você está indo contra todo aquele fluxo daquele movimento do presente, né? Ô, professora Gislene, desculpa te interpelar aqui, mas a gente fica doido querendo falar também. Pode falar, licença. Vanessa, não, pode interromper sempre que precisar. E é uma delícia, né? Essas contribuições, essa parte onde a gente vai ampliando esse diálogo. Pode ficar à vontade, vocês, meninas. Bom, eu vou puxar o gancho no que a Glau começou a trazer, essa ideia da inovação, e não inovar não no sentido de reinventar a roda, né? Mas reinventar usos para essa roda. Eu penso que no campo, né, do empreendedorismo, quando ela fala assim que a inovação é a alma, é nesse sentido, né? Tentar buscar uma saída diferente. Aquilo que todo mundo está fazendo igual, né? Que é o que a Glau falou da questão do advogado, eu falo do professor. Quantidade de professor que tem no mundo, né? Em várias áreas, em várias condições. Mas o que difere um professor do outro? É literalmente a gente olhar para a gente, ver qual que é a habilidade, em que a gente se destaca e utilizar aquilo para agregar valor na sua profissão, para agregar valor no seu serviço, no seu produto. Então, cada professor ali se destaca por algo. E se a gente conseguir entender o que nos destaca e fazer uso disso, trazer isso para esse olhar, para esse trabalho, isso já é inovador.
Então, quando a gente pensa nesse empreendedorismo que a Cris trouxe aí no vídeo, é muito nesse sentido. Às vezes, o que ela reinventou foi uma mudança de nome, mas não é só o nome que ela mudou, ela levou algo ali junto com aquele nome, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Fazer diferente, vislumbrar saída diferente, pensar em possibilidades aí, né? De ser criativo diante de coisas que a gente está ali naquele desafio. Foi o que a Glau trouxe, né? Diante de um desafio que ela tinha, ela buscou, né, repaginar ali, tentar pensar numa acolhida diferente, acredito que num espaço, numa forma de atendimento diferente. E é isso que eu acho que realmente faz todo sentido a gente pensar, que não só no negócio atual, né, nos negócios de um modo geral, no termo do empreendedor, faz toda a diferença a gente parar, pensar ali nesse viés da inovação, que é literalmente trazer coisa nova, fazer diferente, né? Buscar um destaque diferente para aquele produto, para aquele serviço. Hoje, vocês vendo, né, nesse aspecto de inovação que o mercado ele pede de todos nós, vocês acreditam, né, que a inovação seria uma ferramenta, né, que vai abrir caminhos para empreender com sustentabilidade? Igual, acho que eu vou primeiro. Eu fico pensando, sabe, nessa questão da sustentabilidade, que é algo assim necessário. Nós, né, estudamos isso e conseguimos entender que é uma realidade, é uma questão que a gente precisa, né, agregar isso a qualquer campo de atuação. Então, eu acredito que a inovação hoje ela está muito ligada a isso também, né? Inovar, às vezes a própria sustentabilidade é o gancho da inovação. Olha, eu faço a mesma coisa, mas eu faço isso de forma mais sustentável, né? Então, ficou uma bandeira aí importante. É algo que, assim, na minha prática enquanto professora, por mais que a gente discuta isso, por mais que a gente fale, né, dessa sustentabilidade, é extremamente difícil de aplicar, lidar de modo sustentável aí, né? Hoje mesmo eu estou aqui, eu estou com um papel aqui que eu poderia ter economizado. Eu poderia simplesmente, eu tenho telefone, tenho um computador, tem tantos recursos que às vezes a gente poderia substituir a impressão, coisa pequenininha, sabe? Quando a gente pensa nesse fator de sustentabilidade, são pequenas coisas que vai fazer toda a diferença na frente. Eu acho que é uma área interessante, é algo importante para os negócios hoje, é sim um viés aí que a gente vê de inovação, através, né, do meio da sustentabilidade, mas não é algo fácil. Não é algo, acho que virou muito mais uma bandeira do que uma prática. E aí, quanto a isso, eu preocupo, sabe? Porque às vezes é muito fácil falar de sustentabilidade, levantar algumas bandeiras, mas de fato, né, executar, fazer, dar o exemplo ali é extremamente difícil. Exatamente, Gislene. Eu costumo, infelizmente, dizer que algumas bandeiras se tornaram modismo. As pessoas não defendem, não é que não defendem, elas não conseguem representar exatamente aquela bandeira. A questão de empreender e respeitando o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade, ela é uma questão necessária. Temos que caminhar para isso, estamos caminhando, mas em passos de tartaruga. Hoje o que se vê mais é uma mídia voltada, tentando conscientizar e tudo, mas quando você vai a um parque, para um passeio simples, tem lá a lixeira destinada para qual tipo de lixo e tal, e você vê todo mundo jogando lixo em qualquer uma das lixeiras. Então, uma coisa simples, que é separar o lixo da sua casa para uma questão de reciclagem, muitas pessoas não fazem. Eu tenho dificuldade disso, porque para você separar um potinho de iogurte, você tem que passar uma água e selecionar ele ali. Aí você separa. Mas aí a coleta seletiva da sua cidade não passa naquele dia devido, aí o lixeiro passa e leva aquilo. Então, colocar em prática é muito difícil, é muito mais difícil. Mas nós precisamos e estamos caminhando, porque antes nem a conscientização não existia. A conscientização hoje existe, falta a prática. Eu sei que eu preciso fazer, mas
às vezes a correria do dia a dia e tudo, mas nós estamos correndo contra o relógio, porque a questão da sustentabilidade é uma questão necessária por questão de sobrevivência. Então vai chegar um momento que eu vou ter que desacelerar para cuidar dessa parte, porque senão eu não vou ter como viver, sobreviver, respirar, né? Então, assim, é um assunto muito importante. Acredito que tenha um mercado gigante para ser explorado, mas, sinceramente, eu, ainda como pessoa, falta muito para eu conseguir ser exemplo nessa questão da sustentabilidade, de empreender na área da sustentabilidade. Falta para nós, enquanto sociedade, né? Enquanto a gente muito fala, mas o nosso modo de produção, o nosso modo de vida não permite, não casa com esse conceito e essa ideia que a gente já sabe que a gente tem que seguir, né? Gente, o nosso papo está excelente, está ótimo aqui, mas assim, a gente vai ter que finalizar, né? E assim, por fim, né? Finalizando, a gente pode dizer que as lideranças femininas, né? As empreendedoras femininas, nós mulheres, nós temos algumas características em comum, né? Que seria o planejamento, né? Ou uma fórmula a seguir, né? Que não é bem uma fórmula formal, mas a gente tem uma meta a ser traçada, ou já traçada, ou para onde que a gente deve ir, a gente sabe qual que é esse nosso norte. A gestão do tempo, né, que é muito importante, inclusive para a nossa saúde mental e emocional, e para que a gente consiga chegar aonde a gente quer, sem planejamento e sem gestão do tempo e de todas essas, não só do tempo, mas as demais ferramentas que a gente tem, né, das nossas fragilidades e dos nossos pontos fortes também, né, e a forma como nós, né, eu não vou dizer que, né, como a gente já discutiu, né, essa noite, não só nós mulheres, mas que a maioria das mulheres tem uma forma de empreender de forma mais atenciosa, de forma mais humanizada, né, com cuidado aos detalhes e às pessoas ao seu redor, como a Glaucineia bem disse, né, do cuidado com seus colaboradores, né, essa visão de que você tem uma empresa, mas você tem uma empresa em que você, sob sua responsabilidade, tem seres humanos, que têm família, que precisam de ter dignidade do trabalho também, né? Também nós, mulheres, né, por essa plasticidade, essa multiplicidade de fazeres, né, não só no trabalho, mas conciliando trabalho, estudo, família, né, nós temos uma capacidade de adaptação e uma resiliência, né, e uma flexibilidade que isso tudo somado, nós podemos não ser melhores do que os homens, mas o nosso modo de empreender, o nosso modo de atuar, com certeza tem pontos muito mais positivos do que a maioria dos homens empreendem, né? Assim, o que vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Acredito que muitas das falas, né? Eu peguei muito das falas, acredito que em alguns pontos sim, mas assim, se discordarem, você passa para a gente aqui. Posso, Gislene? Vanessa, infelizmente, a forma de empreender ainda é diferente entre homem e mulheres. Não deveria haver essa distinção, mas existe sim. Tanto é que as leis, as datas ali comemorativas vêm para tentar fortalecer algumas coisas que ainda não estão como deveria estar, né? E no dia 19 de novembro é considerado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Mundial, nós estamos falando mundial. Então, isso significa que, por mais que nós estamos na luta, na batalha, existem mulheres que fazem muita diferença, mas ainda, sim, somos minorias. Mas não minorias em empreender, porque tem até um estudo do Sebrae recente que fala que as mulheres estão empreendendo mais que os homens, mas pequenos empreendimentos.
elas iniciam o negócio e, de certa forma, têm dificuldade de manter o negócio. Quando o negócio está sendo rentável, lucrativo, eu acho que elas acumulam, né? Eu acredito que seja, pelo que eu li, pelo que eu vivo, elas acumulam múltiplas funções, e quando aquilo toma uma proporção maior, elas abrem mão, elas transferem, elas vendem. E aí os homens compram e continuam o negócio. E com isso, tem ainda uma pesquisa de mercado que traz a informação de que as mulheres conseguem menos linha de crédito. Isso é verdade? É pelo sexo em si? Não, claro que não, mas por esse movimento que nós estamos conversando aqui agora. A gente tem uma energia gigante para descobrir, para inventar, para colocar o negócio para funcionar, mas ao longo daquilo funcionando, as múltiplas tarefas são tão gigantes, aquilo vai tomando tanto o seu tempo, que você tem que abrir mão de algo. Aí elas acabam abrindo mão. Uma empresa que ela tentou conseguir um empréstimo, que ela era pequenininha, ela não conseguiu, mas aí depois que ela passou para uma figura masculina, para uma terceira pessoa, essa mesma empresa consegue empréstimos, um capital de giro muito maior, porque exige, né, empreender, empresariar, exige muito tempo. E às vezes nós, com essa divisão de tempo, nós não conseguimos, né? A minha mãe fala assim, ó, fazer muita coisa ao mesmo tempo tem algo que não fica bom, né? É claro que não dá para ser o ditado literal, mas é exatamente isso. Nós temos que limitar as nossas, né, as nossas batalhas e tudo, porque senão é isso que vai acontecer. Esse movimento do mercado, que eu vejo que existem muitas mulheres empreendendo, mas existem muitas mulheres que não se mantêm, é por esse motivo. Então, existe sim a diferenciação ainda entre o empreendedor masculino e feminino. É lamentável. Vamos continuar trabalhando para que isso não exista, porque, por exemplo, escolhemos ter filhos? Escolhemos, mas o nosso marido, nosso companheiro ou não, também são pais. Então, vamos deixar essa criança, vamos dividir essa criança com os pais, para que a gente possa manter nossa empresa. Afinal, nós trabalhamos tanto para isso, né? Então, é um sonho realizado, ou um sonho que está se realizando nosso. Vamos continuar com essa questão, porque a vida só vale a pena quando você tem projetos, quando você almeja alguma coisa. Eu vou ser bem rapidinha, que eu sei que a gente precisa, mas eu falo por mim, gente. Eu falei da questão que eu almejava ter muitas lojas. Quando veio a oportunidade, eu já não podia mais, eu não queria mais. E a mesma coisa com a advocacia. Eu vou falar para vocês que quando eu me formei, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não me sentia preparada. E aí eu, sempre com muita fé, muita perseverança e tudo, fiz a minha prova do AB, ok, tudo, tentando. E já atuava com alguns clientes e os meus banhos eram pensando assim, Senhor, ajude que minha carteira se torne mais rentável, eu preciso ter mais clientes, ou eu preciso que os meus clientes sejam mais rentáveis. Pois bem, de tanto pedir, de tanto trabalhar para isso, final de 2018, um boom aconteceu na minha vida, né? Assim, graças a Deus. E devido ao evento também em Brumadinho, em janeiro, que não é novidade para ninguém, a advocacia fez assim, ó, aconteceu, né? E aí, hoje, o meu trabalho é assim, Senhor, ajude a selecionar os meus clientes para que eles fiquem satisfeitos e eu continue viva, porque a demanda é tão grande e atender bem as pessoas é uma tarefa muito difícil, porque você tem um escritório cheio de colegas, outros advogados, em que você terceiriza, é muito fácil, mas não é isso que eu quero para mim. Eu quero que o meu cliente venha, seja atendido pela minha secretária, pela minha equipe, mas o processo final seja eu. É isso que eu escolhi para mim. Então, para isso, eu tenho, às vezes, que renunciar a alguns clientes. Então, a vida é feita disso. Peça, saiba pedir, porque senão a coisa chega e você também não sabe mais o que fazer. Ai, Glau, tô te escutando aí pensando, né? Eu ficava lá me idolatrando, pensando, gente, eu tô louca para trabalhar numa faculdade, e era meu sonho, e agora, às vezes, chega e fala, não posso, não tenho tempo mais, né? Mas é saber pedir mesmo, acho que nossas orações estão meio tortas.
Bom, Vanessa, você perguntou se a gente concordava, discordava, né? Eu acho que você trouxe, faz todo sentido. Vamos pensar no campo da neurociência. O nosso cérebro é um cérebro social, muito mais, né, do que o cérebro masculino. Então, as nossas estratégias para empreender, para lidar com esse mercado, para lidar com as dificuldades, isso, sim, é inquestionável que tem diferença. E essa diferença não é necessariamente uma diferença ruim, uma diferença que nos diferencia mesmo dentro desse contexto. E aí a Glau falou isso, a gente não quer ser melhor ou não quer tomar esse espaço do masculino, a gente quer ganhar o nosso espaço, né? E é bem isso, é trazer ali essas características, essa ideia, né, desse cérebro social muito mais empático, muito mais cuidadoso. A fala da Glau aí no final retrata isso. Por que ela não quer dividir os clientes com um grupo terceirizado? Não é para monopolizar o povo, não, mas para dar atenção, cuidado que ela acha que eles merecem, né? Então, esse critério, essa forma com que a gente organiza nosso tempo, a forma com que a gente abre mão, e nós, por mais que doa um pouquinho, né? Porque dói mesmo, quando você vai abrir mão de alguma coisa, porque não é alguma coisa, é muita coisa que você trouxe ali, né, ao longo da sua trajetória, para você falar assim, vou abrir outra possibilidade, vou negar as minhas 7 lojas, né? Então, são coisas assim que são doídas mesmo. Mas essa questão da nossa forma de empreender, até de lidar com isso de cabeça erguida e falar, agora eu não posso, não tem jeito, a gente é muito mais humilde, né? Nesse sentido, a gente já está acostumado a ceder, a nossa cultura já é muito disso. Então, essas coisas que é cultural, que é do nosso próprio organismo, a gente faz bom uso disso. E isso é realmente, assim, sem dúvida que faz a diferença aí. Desses desafios todos que você colocou, né, de todas essas características, que são todas características desafiadoras, eu ainda acho que a gestão do tempo é algo que é mais difícil. Pelo que a Glau colocou, essa questão, né, da dedicação, que às vezes a gente não pode se dedicar só àquilo, e aí a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, que é do nosso também, né, do nosso comportamento, do nosso estilo feminino. E aí, chamando atenção para outra questão que vocês colocaram também, empreendedorismo feminino. Olha o tanto que pesa isso. Por que ninguém fala de empreendedorismo masculino? Não tem dia para isso, porque é atípico a empreendedora ser feminina, né? Então, eu fico pensando muito nessas questões, assim, de como que, às vezes, até essa própria defesa, ela realça uma minoria, que é importante, tem o seu valor, mas também retrata o tanto que essa diferença existe e que ela é real, né? Então, acho que seria isso. Acho que deixar aí para esse povo que está nos assistindo, para a gente encerrar com chave de ouro, todos esses apontamentos aí. Que a gente não precisa ser melhor, que a gente não precisa ocupar um espaço que o povo acha que não é nosso, mas conquistar esse espaço com aquilo que a gente tem de mais feminino, né? Eu gosto muito dessa ideia de pensar naquilo que a gente tem de feminino, não necessariamente levantar uma bandeira aí que é do lugar do outro, né? Que é desse lugar de alguém que está vitimado o tempo inteiro. Não, muito pelo contrário, é levar o que a gente tem de melhor aí, que é o feminino, que é esse cérebro totalmente social aí. Oi, gente. É como eu já disse antes, né? Eu tô aqui encantada aqui com a fala de vocês. Cada hora, né? Eu já fiquei emocionada, eu remexo na cadeira, eu acredito que quem nos assistir também vai. Não tem como não ser tocado de alguma forma por alguma dessas falas dessa noite, né? Esther, Cássia, vocês querem falar alguma coisa? Quero dizer que sou muito grata a vocês por terem aceitado o convite. Eu aprendi muito, tanto quanto aluna, mas como profissional também. Eu acredito que quem irá nos assistir vai ser instruído verdadeiramente. E eu acredito que, mais do que ouvir falar sobre algo que outras pessoas viveram, é falar com propriedade das coisas, e vocês realmente puderam transparecer isso, esse conhecimento de algo que é vivido diariamente por vocês, e isso não tem preço. Saber que vocês vivem diariamente essas experiências e puderam ali transparecer para a gente, para que quando viermos a enfrentar as nossas aflições, as nossas lutas dia a dia, a gente vai poder lembrar do conselho de vocês, lembrar que vocês são guerreiras, vencedoras mesmo,
porque se chegaram aonde chegaram hoje, é onde eu creio que chegarão futuramente, porque eu acredito que as metas de vocês, elas não acabaram aqui, porque a gente sempre que vai cumprindo uma, a gente corre atrás de outras. Então, eu acredito que tudo isso é uma inspiração para a gente. Pelo menos para mim, foi uma grande fonte de inspiração. E eu vou sempre lembrar que desistir não é uma opção. A gente, se encontra algum problema, alguma adversidade, a gente inova, a gente modifica, mas não desiste. Antes de fazer esse podcast, eu estudei um pouco, né, sobre empreendedorismo feminino e foi um assunto que realmente me chamou a atenção. E vendo vocês falar sobre, ainda me chamou mais atenção, porque é um trabalho que vem com base em lutas, né? É um dia de cada vez, mas é trazer novidades. Como a Glau mesmo falou, né? Também achei muito interessante que muitas vezes é um meio que a gente já conhece, que a gente já trabalha e a gente inova nele. Você, Gislaine, como professora, eu acho incrível. Hoje mesmo eu estava mexendo no Instagram, né? Acabei vendo um post que eu acho muito interessante ressaltar, que é o professor que forma as outras profissões. E isso eu também acho que é empreender, né? Você trazer aí novidades na sua forma de ensinar. Eu acho que eu sou muito grata por ter te dado a chance de falar sobre esse tema, principalmente com as minhas colegas, que são, assim, né, pessoas incríveis, e com vocês, que realmente eu achei muito interessante a forma que vocês expressam. Você, Glaucineia, como advogada, eu achei incrível. E você, Gislaine, eu sou muito grata mesmo por ter participado hoje com vocês. Obrigada. Bom, eu faço das minhas colegas a minha fala, né? As falas delas a minha, na verdade. Agradeço a presença de vocês, agradeço a disponibilidade, né? A generosidade de dispensarem o tempo por estarem aqui, né? Também de mostrarem um pouquinho, uma fraçãozinha, né? Que eu sei que foi só uma fraçãozinha de tudo aquilo que vocês são, de tudo aquilo que vocês viveram, né? Mais do que falar das dificuldades, vocês nessa noite, vocês falaram dos pontos fortes, né? Mas a gente deu para perceber que as lutas foram muitas e foram intensas e que vocês estão aqui hoje não por acaso, né? Não vieram, não chegou aqui, né? Não caíram de paraquedas onde estão, né? Agradecer, né, além da presença de vocês, agradecer ao professor Rubens, que idealizou esse podcast, esse Pode Argumentar, agradecer à Faculdade ASA, que está liberando espaço para a apresentação desse podcast no site oficial da faculdade, né, e a todos os envolvidos que permitem, né, foi a partir de todos que idealizaram e que de alguma forma contribuíram, que a gente conseguiu trazer para todos que vão assistir esse podcast um pouquinho, uma fraçãozinha do que é a doutora Glaucineia, do que é a doutora professora Gislaine, né? De tudo que vocês passaram, né? Até a gente conseguir chamá-las de doutoras e de saber, né? Quem conhece sabe tudo que vocês são, tudo que vocês viveram e vivem, né? Então, assim, se a gente tivesse mais tempo aqui, ia ter muito mais história, ia ter muito mais motivo para nos emocionar com as histórias de vocês. Mas a gente tem um tempo restrito e, assim, novamente agradeço a todos, né? E a gente termina esse podcast justamente com a sensação de que a gente dá conta de que é possível, né? Que a gente não deve desistir na primeira batalha, não deve desistir no primeiro descaso, né? Porque assim não serão poucas as pessoas que irão fazer gracejo dos nossos sonhos, fazer gracejos das nossas metas, mas a gente deve perseverar e seguir de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que a gente deseja, com ética, com responsabilidade, sem prejudicar o outro, e que com certeza, munido dessas ferramentas, a gente vai chegar, às vezes até além do que aquilo que a gente sonhou. Né? Boa noite a todos e, novamente, muito obrigada.
Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, meninas.